Processo de entrada do cliente na operação como gestor de tráfego pago. Como que você faz esse onboard do cliente ali? Como que o cliente ele sai de um total desconhecido e passa a ficar ali dentro da sua operação? Seja muito bem-vindo, meu nome é Wagner Rodrigues, eu sou gestor de tráfego pago e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse processo para você conseguir compreender como que funciona na prática, né? Porque nesses cursos que nós compramos, que nós fazemos, né? Eles não ensinam essa etapa, eles ensinam a fazer o tráfego pago em si, mexer na ferramenta. Mas depois que você capta o cliente, o que que você vai fazer? Então, acredito que seja um conteúdo de muito valor para agregar na sua vida e eu vou estar utilizando essa ferramenta para a gente estar gerando, né, um mapa mental aqui ou algo para que você possa, para que eu possa desenhar aí na sua cabeça para que você nunca mais esqueça. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é prospectar o seu cliente. Você precisa. Aí tem várias formas, né? Outbound, inbound, aquela forma que você vai atrás do cliente, aquela forma que o cliente vem até você. Enfim, isso você já deve saber. Isso é o princípio, né? Assim, é onde começa tudo ali. Tá? E esse vídeo ele vai ficar muito low file mesmo, para de fato me conectar com vocês, para vocês conversarem comigo, trocar uma ideia assim, sem aquelas edições mirabolantes, enfim. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é prospectar esse cliente. Prospectar, tá? Aí tem diferentes formas. Você pode prospectar através de anúncio, pode prospectar no Instagram, no Google Meu Negócio. LinkedIn é um pouco mais complicado, ali já é um jogo, eu vou, entre aspas aqui, né? Um jogo de tubarão ali. YouTube, enfim, tem vários locais para você prospectar o seu cliente. Depois que você prospecta esse cliente, o que que você vai fazer? Que é o normal, né? Você vai ali iniciar ali o processo de prospecção, você vai levar esse cliente para uma reunião, seja uma reunião de apresentação, onde você vai transformar essa reunião de apresentação numa reunião, pode ser uma reunião de fechamento, então eu vou deixar aqui para vocês, ó, reunião, tá? Perfeito? Então, prospectar, depois vocês vão para uma reunião. Perfeito. Vamos colocar aqui reunião para ficar bem desenhado para vocês. Reunião. Depois da reunião, ali, se você for uma pessoa que já estuda sobre como presidir ali uma reunião de fechamento, você sabe que você não pode sair na reunião sem o próximo passo, ou seja, pelo menos com o Pix pago, tá? Porque só um exemplo aqui na minha operação hoje, eu prefiro receber o Pix primeiro e confeccionar o contrato depois. Porque se você confecciona o contrato, você perde muito tempo, aí o cliente vai que no meio do processo ele desiste ali, você tem que ficar fazendo follow-up ali, é perca de tempo para sua operação. Então, se você conseguir sair com pelo menos o Pix pago ali na reunião ali, você já sabe que já é um cliente para dentro da sua empresa e você já pode dar um prazo maior para ele assinar o contrato ali. Tá? Digo isso por experiência própria, que tem cliente aqui, cara, que eu demorei para assinatura de contrato 2 meses. 2 meses não, perdão, 2 semanas. Tá? Em vista entre aspas, falta de tempo dele, mas ele já estava com o Pix pago e fazendo as campanhas conosco, já tinham passado ali para no caso aqui o CS, né, que é uma coisa que eu vou explicar para vocês, e o gestor de tráfego já estava trabalhando ali nas campanhas. Então, assim, varia muito de operação para operação, mas assim, basicamente gira em torno disso que eu vou falar para vocês aqui, ó, prospecção, reunião, aí vai vir aqui, no caso seria uma proposta. Essa proposta ela pode ser feita no meio da reunião ali, ou se preferir, se o cliente preferir, uma coisa que eu também não recomendo é enviar essa proposta depois. Eu não recomendo isso, tá? Porque se ele quer a proposta depois é porque ele não se sentiu confiante ali em fechar com você naquele exato momento. Considero isso um perigo para você. Então, reunião, proposta, proposta. Aí tem duas opções, né? Ou ele vai aceitar ou ele vai recusar. Mas vamos partir aqui pelo princípio que ele aceitou, né? Vamos ser positivista, né? Enfim, aí proposta aceitada, você vai para a confecção do contrato, pagamento, né? Pagamento, mais confecção do contrato. Bom, perfeito, né? Até aqui tá tudo bem? Tá entendendo? Porque eu falo muito rápido, eu sou muito dinâmico assim mesmo. Então aqui, olha só, você prospectar, reunião, proposta, pagamento e confecção de contrato. Perfeito. Depois que você fez o pagamento e confecção de contrato, aqui você vai ter dois caminhos. O primeiro caminho é que aqui na minha empresa a gente tem um método que a gente chama de TPE, tração, processo e escala. Se for um cliente pequeno,
um cliente pequeno, médias empresas ali, a gente manda um formulário, presta atenção, de onboard, para ele preencher. Agora, se for um cliente que precisa de uma atenção maior, que ele já não passa ali pelo atração, ele já vai direto para o processo, a gente faz uma reunião de kick-offs, tá? Então, aqui vai variar muito para o atual momento do cliente. Assim, tem gente que faz, seja qualquer tipo de cliente, faz reunião. Assim, dependendo do cliente, eu já fechei muito cliente aqui pelo WhatsApp que nem na minha face olhou, sabe? Então, vai depender muito do momento atual do seu cliente, tá ok? Eu vou puxar aqui novamente a seta para baixo aqui, só para ficar bem instruído para vocês conseguirem compreender, tá? Portanto, depois dessa reunião, vocês vão para onde? E essa reunião, se você já tiver uma equipe, um CS, por exemplo, participa o CS, você pode colocar ali o gestor de tráfego também, ou só o gestor de tráfego fazer, aí vai depender da sua organização aí, o que vai ser melhor para você. Você tem que criar os seus procedimentos. Isso é muito importante você ter procedimentos padronizados se você quiser escalonar a sua operação. Depois do formulário de onboard, a reunião, você vai vir para as configurações. E essas configurações vai incluir as configurações da conta de anúncio do seu cliente, tá? E vai incluir também a definição da estratégia. Você vai precisar criar uma estratégia para esse cliente. Aí você pode apresentar essa estratégia via PDF, se você quiser, para esse cliente, ele autorizando você dar o start ali. Ou você pode fazer novamente uma reunião. Aí vai depender do seu tempo aí, tá? Se você tiver muitos clientes, infelizmente, não... Aqui, você vem aqui, ó, apresentação de estratégia. Dependendo do seu tempo, não dá para você ficar fazendo reunião com todo o cliente, a não ser que você tenha uma pessoa focada nisso, um CS focado nisso, por exemplo. Perfeito. Aí você vai vir, depois que você fez as configurações, você vai vir o que a gente chama de o Skin the Game, né? Você vai vir aqui para... Vou colocar aqui o linguajar de vocês. Né? Você vai subir as campanhas e esse cliente ele vai estar ativo. Aqui nessa fase, se você estiver sozinho, você vai cuidar de tudo. Você vai fazer aqui o CS, você vai fazer aqui também o gestor de tráfego pago. Acho que eu vou até colocar para vocês ali o que vocês acham, né? Para ficar melhor para vocês. É um vídeo rápido aqui, mas ajuda demais para vocês, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, vou colocar de vermelho. Ó. Nessa parte aqui vai ficar o CS ou Social Selling. Vou colocar esse S aqui. Assim, vamos ser bem sinceros. Bom, se você trabalha sozinho, tá? Falo isso para vocês, porque eu também trabalhei sozinho. Até que nesse cliente você consegue atender de boa. Vai demandar um tempo bom, mas você tem que ir para, né? Ir para operação, você tem que ir para o jogo. Não tem como você postergar isso não. Aqui vai ficar o closer, tá? O closer, ele vai ficar responsável pela reunião, pela proposta, pelo pagamento e a confecção do contrato, que ele vai fazer os follow-up aqui. Tá? Perfeito, deu tudo certo, ele vai passar o bastão para o CS. Passou o bastão ali. Por que eu coloquei CS? Olha, eu peço desculpa, eu tive que ele atender a porta rapidinho, né? Tocar o interfone ali. Então vamos lá, né? Vamos voltar aqui ao raciocínio, tá? Falei que ia ser um conteúdo bem low-fi para vocês poderem, de fato, se sentir à vontade, tá? Aqui você vai deixar com o CS as duas, seja enviar o formulário, seja a reunião de kickoffs. E nas configurações aqui, na apresentação da estratégia, aí vai ficar ao seu cargo, tá? Se você já tiver uma pessoa para cuidar disso, quanto mais oxigênio você, gestor de tráfego, tiver, porque você foca na gestão de tráfego pago e posteriormente, quando as coisas melhorar, você contrata um gestor de tráfego pago júnior e começa a oxigenar a sua operação. E foca ali, fica como gestor comercial, para você crescer esse dinamismo aqui, esse funil. Tá? E aí, consequentemente, ele vai passar para o gestor de tráfego pago. Aí nessa fase aqui, ó, gestor de tráfego pago. E nessa fase aqui, ele vai ficar com os dois, o gestor de tráfego pago e também o CS, tá? Vai ser os dois que vai ficar atendendo ele aqui. Um vai cuidar do tráfego, o outro vai cuidar ali
do atendimento para manter seu churn, a taxa de churn baixa, tá ok? Perfeito? Conseguiu compreender? Esse é o processo que vocês vão fazer aí na operação de vocês. Mas calma, não é só isso. Isso daqui é mel, né? É mel assim. É fácil. Isso daqui, você, gestor de tráfego pago, tem que desenhar isso daqui na cabeça. Mas agora eu vou mostrar para vocês algo que vocês podem fazer. Ó, processo de onboard do cliente. Tá pequenininho, né? Ah, e essa ferramenta que eu estou usando aqui chama ScaleDraw. É uma ferramenta muito bacana, muito legal, assim, para vocês poderem estar criando a estratégia rapidinho de vocês, para vocês terem um visual, um organograma aí que vocês consigam entender de fato como que está funcionando o processo de vocês. Eu uso no meu computador em modelo offline Xmind, tá? É assim, ó, Xmind. Eu baixei o aplicativo e uso no meu computador aqui, me atende muito, tá? E esse CaliDraw que eu estou utilizando para fazer essas pequenas aulas para vocês que eu acho muito melhor, tá? Então aqui vai ser o processo de onboard do cliente de gestão de tráfego pago. Perfeito? Quero que vocês entendam muito bem isso. Vou vir aqui na lateral, vou colocar aqui central. Por quê? Porque eu tenho um toque. Sei lá. Isso é uma loucura, né? Vou colocar pretinho aqui. Bom, perfeito. Tá aqui desenhado. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo, o meu método e o meu infoproduto. Sim, eu vou apresentar para vocês. Vocês têm total opção de adquirir ou não, mas eu quero que vocês tenham isso aqui muito bem desenhado na cabeça de vocês, que vocês possam construir um sistema de vocês com base nisso daqui que você está vendo. Às vezes você vai encontrar processos mais robustos e processos mais simples, mas assim, de fato, ele vai sempre girar nesse contexto aqui. Perfeito? Deixa eu aumentar aqui. Ele vai sempre girar nesse contexto aqui. Pega para você ver como é que funciona o processo, tá? Aí aqui, na hora de prospectar, tem várias formas de prospectar. Na hora de fazer a reunião, tem, tipo assim, você pode fazer reunião via call, né? Via vídeo. Você pode ligar para o cliente, tem cliente que faz reunião call. Olha só que loucura, tem cliente que a gente manda uma apresentação assim de 5 minutos em um vídeo, igual eu tô gravando aqui para vocês, para conectar mais com aquele empresário ali, batendo na dor dele, apresentando o nosso método, e ele fecha. Ou seja, tem várias formas. Aí vai depender muito do seu cliente. Você tem que se adaptar ao seu cliente, sabe? Né? Você não tem que ficar com aquele negócio ali consolidado, não, senão você não consegue crescer o seu negócio. Perfeito? Bom, aqui na hora de prospectar, o que eu vou apresentar para vocês agora é um luxo para gestores de tráfego pago. Talvez você já conhece, ou talvez não. Existem outras ferramentas no mercado, talvez existam outros modelos igual e similar a esse, né? Não igual a esse, mas similar a esse, que ajuda vocês a ter um direcionamento ali nas etapas que você precisa fazer com o seu cliente. Então, presta atenção. Bom, aqui dentro de propostas, que é o início aqui, prospectar propostas, a gente tem aqui uma pasta exclusiva. Aqui você vai registrar os seus leads. Por quê? Vamos lá, vamos vir aqui em alvo. Aqui você vai precisar de demanda. Assim, se você estiver levando a gestão e assessoria em tráfego pago como uma renda extra, tudo bem, te entendo. Mas se você quer de fato trocar, sair do CLT e ir para a gestão e assessoria em tráfego pago, você vai precisar ter um fluxo a gente chama de fluxo de cadência, algo constante ali fazendo todos os dias. Você sozinho, você vai precisar prospectar no mínimo 10 a 20 pessoas por dia, tá? Aí no final do mês você vai criar o que a gente chama de efeito bola de neve, consequentemente você vai, não tem como você não ter o resultado. Se você fizer isso durante 30 dias e for assim ajustando a rota, for identificando os pontos de erro e ajustando a rota, não tem como você não fechar no mínimo 3 contratos, tá? Não tô falando para você que vai ser contratos bons, mas contrato você consegue fechar, tá? Outra coisa também que infelizmente as pessoas martirizam muito é a questão de você cobrar barato. Olha, gestor, se você tá iniciando agora, você não tem habilidades, inclusive com a ferramenta, se você não tem experiência no mercado, vale a pena até você trabalhar de graça, tá? Isso que eu vou falar aqui agora pode gerar diversos
haters aqui nesse vídeo, mas vale sim a pena até você trabalhar de graça para você construir o seu material de autoridade e, consequentemente, conseguir bons clientes. Só para você ter uma noção, eu não sou uma pessoa de produzir conteúdo, não sou uma pessoa de ficar postando no stories todo dia, mas a gente tem fluxo de clientes entrando porque a gente faz prospecção ativa. Tá? E a gente, na hora da reunião, ali, mostra de fato a nossa metodologia, que é uma coisa que eu também recomendo vocês a criar a metodologia de vocês. Não vende mais tráfego pago, que isso virou commodity, vende a sua metodologia. E de fato a gente fecha. Tá? Hoje eu nem me apresento como agência. De fato, eu tô correndo desse nome agência. Sabe? Porque de fato tem muitas agências de tráfego pago e o procedimento deles são sempre a mesma coisa. Assim, vem fazendo uma engenharia reversa para você criar o seu método aí, beleza? É só um adendo que eu queria passar para vocês. Então, aqui em prospecção, vocês precisam prospectar muitos leads. Você tem que colocar aí na sua planilha de metas. Aqui, ó, a gente tem até mostrar para vocês aqui na área principal, antes de eu falar de alvo aqui, a gente tem até aqui, ó, growth, né? Que seria o crescimento. Aqui você pode registrar, por exemplo, as suas metas mensais. Você precisa, metas semanais, metas mensais. Aqui eu coloquei como exemplo, captar 2 clientes de gestão de tráfego pago em maio de 2025, gerar 50 leads em 7 dias, contratação de mais um funcionário para entregar o quadro da equipe, tá vendo? São métricas que você criam de fato a médio e longo prazo para você crescer o seu negócio. Você precisa trabalhar dessa forma. E muitas pessoas, muitos cursos, infelizmente, não ensinam isso. E tá tudo bem, a gente consegue compreender. Vamos lá, vamos voltar aqui na planilha para a gente pegar aqui, ó, prospectar. Então, o que que você vai fazer? Eu vou colocar uma seta que eu vou fazer questão de escrever isso. Você vai ter que prospectar. Ó, prospectar de forma constante. Posteriormente, tá? Prospectar de forma constante. Perfeito. Aí a qualificação do lead, tá? A qualificação das pessoas. Bom, isso daí já é um assunto para uma outro tipo de aula, tá? E aqui no Close você vai fazer a reunião. Presta atenção. Você fez ali a qualificação, conseguiu prospectar o cliente, marcar uma reunião e jogou ele pro Close. Ou você mesmo faz tudo, tá? E esse modelo é um modelo que você consegue trabalhar sozinho nele, ou de fato, se quiser, colocar a equipe também. Aí você vai fazer a reunião ali. A reunião, você precisa ter um script validado, uma apresentação no qual você consegue apresentar para todos os clientes a sua metodologia, ajustando apenas para aquilo que você extrai dele na reunião. Então, de fato, você não vai fazer uma apresentação para todo o cliente, você vai fazer uma única apresentação com a sua metodologia e através da sua investigação na hora ali da reunião, com perguntas extremamente estratégicas, você vai fazer a sua apresentação em cima das respostas que você adquiriu conforme as perguntas que você fez. Então aqui você vai ter que ter o seu briefing de reunião. Assim, aqui a gente tem perguntas padrão, tá? Assim, para o cliente passar de prospecção ali, para ele passar pelo SDR, para ele vir para o Closer, ele tem que cumprir alguns requisitos, tá? Mas assim, como aqui é só o processo, eu não vou aprofundar nisso. Mas ele tem que cumprir alguns requisitos, porque é como se fosse aquele formulário que todo mundo utiliza. Você já deve ter chegado a ver aí, todo mundo faz a mesma coisa, né? Coloca aquele formulário e no final joga pro calendário ali. Enfim, aqui a gente não faz isso. A gente faz de forma diferente. Bom, beleza, ele cumpriu esses requisitos, fez a reunião e etc. O closer conseguiu fazer a proposta para ele, o cliente aceitou pagamento e confecção de contrato. Beleza, para ele fazer o pagamento e para confeccionar o contrato, você precisa colher os dados. Então, aqui dentro da nossa proposta, se a gente pegar aqui, eu vou pegar aqui um cliente, deixa eu ver se esse carregou aqui o modelo de template exclusivo do cliente, carregou. Esse aqui é um modelo exclusivo de template que carrega por cada cliente que você cria aqui, tá vendo? Olha só que bacana. Olha como que funciona a nossa organização. Esse é o mesmo modelo que eu utilizo na minha operação. Então aqui, ó, processos internos. Eu vou vir aqui em processos internos. Perdão, gente. Eu acelerei aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, em dados da empresa e aqui vai estar os dados que você precisa pegar aqui abaixo, ó, para confecção do contrato. Aí você tem essa forma de pegar esses dados, tá? Perguntando ao cliente. Ou o que você vai fazer?
você pode compartilhar um formulário se o cliente se sentir à vontade, na onde solicita esses dados. Você pode, ó, compartilhar o formulário solicitando esses dados para você confeccionar esse contrato. Mas lembrando que, agora aqui vai outro pulo do gato para vocês. Se vocês for compartilhar o formulário, ele vai ter que esperar ele preencher e etc. É onde eu falo com vocês. Pede o pagamento, solta o Pix para ele na hora para ele fazer o pagamento. Que aí a confecção do contrato você faz em 3 dias ali, depois envia para ele, ele pode assinar. Mas enquanto isso, você já vai dando prosseguimento no seu processo aqui de entrada do cliente na empresa. Tá? Eu fazia diferente e vou confessar para vocês que eu tive muito, mas muito problema. Outra coisa também, se o cliente pedir, né, para fazer a proposta ali depois também, meu Deus do céu, não deixa, tá? Faz ali tudo na hora ali, tudo na reunião para você se livrar disso. Perfeito. E aqui agora o que que você vai fazer? Vocês vão marcar a reunião de kick-offs, aí vai ser a reunião ou o formulário, aí vai depender do filtro que vocês tiverem aí. Se vocês precisar de marcar a reunião, fazer com o cliente dentro da reunião, aqui no modelo, o que que vocês vão ter? Aqui você vai vir dentro da pasta do cliente mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui. Dentro da pasta, aqui tem como você abrir ele de modo completo, tá? Mas eu vou deixar assim, vai ficar mais fácil para vocês conseguirem compreender. Aqui dentro da pasta do cliente, a gente tem aqui a aba de reuniões desse cliente. É uma aba exclusiva, com toda reunião que você fizer, você vai colocar as informações aqui desse cliente. Então você vai vir aqui, você vai agendar uma reunião. Olha só que bacana. Vamos abrir aqui essa página. Kickoffs aqui, ó, Kickoffs. Ele vai carregar para você o modelo no qual você vai sentar com o seu cliente, vai fazer as determinadas perguntas e vai preencher, ó. Fala um pouco sobre a sua empresa e etc. E você vai marcando esse checklist. Olha só que bacana, tá? E esse checklist aqui, ele é totalmente editável. Você pode ajustar conforme a sua operação e deixar ele padronizado para todo cliente que entrar, você conseguir puxar o checklist, tá? Enfim, isso são formas que você tem de se organizar. Bom, vamos voltando aqui. A gente vai fazer agora, depois de fazer a reunião e pegar as informações, vamos ir para as configurações. E aqui no nosso modelo, a gente tem um modelo de onboarding completo, tá? Que é o processo de entrada do cliente aqui na empresa. Aqui, ó, no primeiro botão, que é o que eu abri para vocês antes, que eu errei, a gente tem aqui a fase inicial. Olha só que bacana. Vai criar o grupo ali no WhatsApp, você vai solicitar os dados para a confecção do contrato, vai enviar a chave para recebimento, enviar o documento manual do cliente, que é o manual da sua operação, da sua empresa, não sei. Aí na fase 2, o que que você vai fazer? Na fase 2, você vai criar um usuário no Chrome, vai criar uma pasta no Google. Quais são as pastas que você vai ter que criar lá dentro, compartilhar com o cliente? Ou seja, aqui a gente tem um checklist completo, que a gente chama de POP, né? Procedimento operacional padrão, para todo cliente que entrar. Então, isso daqui otimiza muito o seu tempo. E você consegue fazer com que qualquer pessoa consiga replicar aquilo que você deixou de forma padronizada. Então, é dessa forma que você vai crescer o seu negócio, tendo isso padronizado para que você consiga, se você trabalha sozinho, para primeiramente você consiga colocar na sua operação close para dar oxigênio para você poder focar. Depois que você colocar um close, você vai ter a opção de colocar um CS ou um SDR. Eu sou a favor de você colocar um CS para diminuir a sua taxa de porcentagem do seu churn. Depois você coloca ali um SDR e você fica como gestor de tráfego pago, que é essa parte, convenhamos, mais fácil. E depois, posteriormente, você contrata um gestor de tráfego pago júnior ali. Pronto, você está com uma equipe completa, você virou um gestor comercial. Talvez a sua margem de lucro diminui, mas você vai ter oxigênio para você crescer toda essa operação, toda essa estrutura. Eu vou bater uma foto disso aqui para poder disponibilizar para vocês. Vou deixar para vocês o meu WhatsApp aí abaixo, tá? E vou mandar para vocês essa foto aqui se você quiser. Vou pausar aqui. Vamos lá, para você poder tá tirando uma foto também disso daqui, que é muito importante, tá? Você precisa padronizar isso. E o link desse meu modelo Notion para gestora de tráfego pago, ele tá no desktop. Perdão, ele tá aqui na descrição para vocês poderem acessar, tá ok? Aí vocês vão para uma área de membros, onde eu vou ensinar para vocês de forma bem rápida e direta como que vocês vão fazer o manuseio desse modelo para aplicar na operação de vocês. É puro plug and play, tá? Você não paga mensalidade com nessa versão que eu criei. Ou seja, menos um curso para você, principalmente para você que está começando. Ele é totalmente personalizado, você consegue ajustar ele conforme a sua operação, seja cores, seja procedimentos, seja
capa, seja nome, tudo personalizado para você conseguir deixar da forma, entre aspas, aqui a sua cara. Mesmo que você não saiba mexer no Notion, com as videoaulas que eu disponibilizo, você consegue implementar na sua operação. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa aula aqui, bem o file mesmo, bem erro de gravação, erro, enfim, sem aquelas edições mirabolantes, para que vocês consigam entender que aqui de fato há uma pessoa normal, uma pessoa igual você, que está num processo de crescimento também gradativo, que quer bater aí 100 mil no mês com gestão, assessoria em tráfego pago, e a gente vai bater, e eu vou vir aqui e vou falar isso para vocês. Grande abraço, um beijo no coração, até o próximo vídeo.